E aí, a matemática, né? Às vezes parece uma coisa super abstrata, distante. Mas olha só que interessante. Uma das ferramentas mais poderosas dela tá aí, escondida no nosso dia a dia. É sério. Hoje a gente vai desvendar a tal da função afim e descobrir como uma formulinha bem simples consegue prever custos, salários e um monte de outras coisas. Bora lá? Para começar, vamos fazer exatamente isso: conectar a matemática direto com o mundo real. Porque, acredite, muitas situações que parecem complexas seguem, na verdade, um padrão que é bem lógico e até previsível. Vamos pensar um pouco. O valor de uma corrida de aplicativo, a conta do estacionamento ou até o aluguel de um salão de festas. Será que esses custos são totalmente aleatórios? Na verdade, não. Quase sempre eles seguem uma regra bem clara. Uma relação entre uma parte que é fixa e outra parte que varia. Olha aí, um exemplo perfeito pra gente. Tem um valor que não muda de jeito nenhum, que é a taxa fixa de R$ 100, e tem outro valor que vai mudando, que são os R$ 10 por hora de festa. É exatamente esse tipo de relação que a matemática nos ajuda a modelar. E agora vamos dar um nome para essa estrutura toda. A ferramenta matemática que descreve perfeitamente cenários como esse do nosso salão de festas é a famosa função afim. E aqui está ela, a famosa lei de formação. Parece simples? É porque é. E isso é genial. Com só duas letrinhas, o A e o B, a gente consegue descrever uma infinidade de situações do mundo real. E cada uma delas tem um papel super importante. É aqui é que a mágica acontece, olha só. O A, que a gente chama de coeficiente angular, é a nossa taxa de variação. No nosso exemplo, são os R$ 10 por hora. É ele que define o quão inclinada a reta do gráfico vai ser. Já o B, o coeficiente linear, esse é o ponto de partida. É a taxa fixa de R$ 100. É aquele valor que se paga de cara, não importa se a festa durar 0 ou 10 horas. E a beleza da função afim fica ainda mais nítida quando a gente desenha ela num gráfico. O comportamento dela é incrivelmente previsível. Sem curvas, sem sobe e desce maluco, sem surpresas. Isso mesmo, é sempre uma linha reta. Essa simplicidade visual é o que a torna tão poderosa. É incrível pensar que com apenas 2 pontos já dá para prever todo o comportamento futuro dessa relação. E essa reta pode ter duas direções principais, tá? Se o A for positivo, como no aluguel do salão, a função é crescente, ou seja, quanto mais horas, maior o custo. Agora, se o A fosse negativo, tipo na desvalorização de um produto com o tempo, a função seria decrescente. Certo, a estrutura a gente já entendeu. Agora vamos para a habilidade mais importante. Uma coisa que, olha, cai direto em provas como o Enem. Como é que a gente faz para decifrar o código e encontrar a equação exata, a lei de formação, só de bater o olho no gráfico? A gente vai ver 3 situações super clássicas. Dominando essas técnicas, fica muito, mas muito mais rápido resolver os problemas que envolvem gráficos de função afim. Vamos começar com o caso mais direto de todos. Esse aqui é o cenário dos sonhos. É quando o gráfico nos dá de bandeja os 2 pontos mais importantes que existem, onde a reta corta o eixo Y e onde ela corta o eixo X. O processo aqui é um piscar de olhos. Viu o ponto em que a reta toca o eixo Y? Pronto, esse já é o B, tá na mão. E o ponto que toca o eixo X? Essa é a raiz. Com os dois, é só usar a fórmula de atalho. A igual a menos B dividido pela raiz. E acabou. O A está encontrado e a função está montadinha em segundos. Ok, mas e se a gente não tiver a raiz, mas tiver o ponto onde a reta corta o eixo Y e um outro ponto qualquer perdido ali na reta? Sem problemas, também é bem direto. De novo, o B já vem de graça, é onde corta o eixo Y. Então, o que a gente faz? Pega as coordenadas, o x e o y, daquele outro ponto do gráfico, e joga tudo na fórmula. A gente substitui o y, o x e o b, que já sabemos quem é. A única letra que sobra é o a. Aí é só resolver a equação. Simples assim. Agora sim, o caso mais geral e talvez o mais poderoso de todos. O gráfico não nos dá nenhum ponto especial nos eixos. Só 2 pontos quaisquer que a gente sabe que pertencem à reta. Certo, então temos as coordenadas de 2 pontos, um x1, y1 e um x2, y2. Com apenas isso, dá para encontrar tudo o que a gente precisa, e o melhor, sem ter que resolver aqueles sistemas de equações que demoram uma vida. O segredo aqui é começar pelo A. É bom lembrar que o A é a inclinação, certo? A fórmula para ele é simplesmente a variação em y dividida pela variação em x.
Ou seja, a gente subtrai os valores de y, depois subtrai os valores de x, sempre na mesma ordem, e divide um resultado pelo outro. Assim que a gente encontra o A, o resto fica fácil. É só escolher um dos dois pontos originais, tanto faz qual, e substituir o x, o y e o A, que acabamos de calcular na fórmula geral. A única letra que vai sobrar para a gente descobrir é o B. E pronto, fechamos a lei de formação. Para a gente finalizar, vamos dar um foco especial num ponto que a gente já mencionou, mas que merece toda a nossa atenção pelo que ele significa: a raiz da função. A raiz, ou o zero da função, é aquele valor de x que zera o resultado. Graficamente, é o ponto exato onde a reta corta o eixo x. Num problema de custos e lucros, por exemplo, a raiz pode ser o famoso ponto de equilíbrio, onde não há nem lucro nem prejuízo. É um ponto-chave na análise de qualquer função afim. E agora, fica a pergunta final para reflexão. Depois de ver esses padrões todos, que outras situações do nosso cotidiano podem ser descritas por uma função afim? Pense, talvez uma conta de celular, com um plano fixo mais os minutos extras, ou a distância que um carro percorre andando a uma velocidade constante. A linha reta está em muito mais lugares do que a gente imagina.